Olá meus heróis, tudo bem com vocês? E hoje estamos de volta aqui para fazer mais um retro anime. Eu não sei se vocês lembram de um anime muito famoso na década de 90 que causou um estardalhaço chamado Ghost in the Shell. Eu não lembro exatamente quando foi que eu assisti e foi um choque assim porque ele tinha um ar de mistério, né? Ele foi lançado em 1995, mas eu lembro que o impacto foi grande. Eu não sei se com vocês foram assim. Eu espero que você deixe um comentário me informando. Aproveite, antes de começar o vídeo, antes de falarmos sobre esse anime, se inscreva no canal, ative o mega sino das notificações, deixe o seu gostei e deixe um comentário informando qual foi o impacto. Deixe logo o comentário agora. Qual foi o impacto de quando você assistiu o primeiro anime de Ghost in the Shell e quando foi? Olha, Ghost in the Shell, o anime foi baseado no mangá, certo? Esse mangá é da década de 80. Nós não vamos entrar nesse detalhe, então você dá uma procurada se você quiser. A gente vai falar aqui basicamente do anime de 95, porque, né, já sabe, é o retrô, não faz sentido a gente falar os animes que sucederam esse de 95, que foi a partir dos anos 2000, né? Então tiveram diversas sequências, diversos projetos com Ghost in the Shell, séries de TV, outros longas, etc, jogos. Então tudo isso você pode dar uma pesquisada, facilmente você vai achar. Essa animação japonesa, que foi lançado em 95, Ghost in the Shell, que é homônimo do mangá, né? Que é escrito por Masamune Shirow, também contou com a participação da direção do Mamoru Oshii. Nesse universo cyberpunk, ele se passa na Terra de 2029, certo? E nós acompanhamos uma assassina, digamos assim, do setor 9, que se chama Major. Inclusive, é interessante que no início do anime ele já começa com uma cena de ação, meio com uma cena de suspense e ação, porque vai estar acontecendo uma operação, você ainda não conhece direito os personagens, então ele vai te dando aquele clima, aquela tensão logo de início, então você já começa assim com o pé na porta, certo? Inclusive tem umas cenas de ação no início que já te convencem para que veio. Outro tema interessante também, além dessa questão da violência, digamos assim, que é bem presente, explícita no anime, ele tem também toda uma questão, digamos assim, da nudez da personagem, né? Ela aparece em diversos momentos, isso por causa do próprio roteirista, né? O criador do mangá, ele tem essa característica, esse estilo que ele traz também para o anime. Além disso, dessa primeira cena que é marcante, que cativa logo você, que te encanta logo de início, você tem a trilha de Kenji Kawai, certo? O que é aquela música sinistra, certo? Do início, depois da operação, que passa, digamos assim, diversas cenas como se fosse montando um ciborgue. Cara, aquela música, simplesmente, quem assistiu vai lembrar. Quem assistiu marcou realmente aquela coisa, aquele clima que eles conseguiram criar com Ghost in the Shell. Inclusive, o nome da música, para quem não sabe, é Making a Cyborg, certo? E a cena, inclusive, é sobre isso, é como se tivesse uma montagem, né? Estivesse acontecendo uma montagem. Pois bem, nós estamos ali na Terra de 2029, a Terra alcançou um nível de tecnologia absurdo, a ponto de seres humanos basicamente não precisarem mais do seu corpo, né? E aí você tem agora corpos cibernéticos, onde você só precisa colocar o cérebro humano, né? Inclusive é daí que vem a metáfora do shell, né? Da concha, ou se você quiser, do corpo. E o ghost, que é a alma, no caso, né? Que é o espírito, seria a consciência, ou o cérebro, né? Que estaria no cérebro das pessoas, dentro do corpo cibernético. Então, eles fazem essa junção e tem toda essa trama, digamos assim, da seção 9, né, desse assassinato, tem uma trama política, né? Inicialmente você tem uma espécie de hacker, né, que é chamado de Data, tentando sair do país. Ele vai numa embaixada e tenta fazer esse exílio, só que o governo descobre e manda a seção 9, que pertence, digamos assim, que responde à seção 6. E aí eles vão lá, matam esse diplomata. Isso tá na primeira cena, viu, gente? Isso aí é coisa assim de início, em poucos minutos você já pensa, isso já acontece. Isso é premissa do anime. Então a nossa Major mata lá o diplomata, ela tem uma camuflagem assim, invisível, né? Que ela fica invisível, bem interessante. E aí já parte toda a trama que é complexa, a trama de vai e vem, com diversos personagens, diria até que tem um thriller meio político também, envolvendo diversas questões importantes ali. A gente tá numa época cyberpunk mesmo, que grandes corporações mandam praticamente na sociedade. A gente tem estratos da sociedade de uma maneira quase a mais perversa possível que você pode imaginar, porém com alta tecnologia. Inclusive eles conseguiram meio que antecipar toda essa questão de você conectar a sua consciência em uma rede, como fosse a internet, né? Isso faz com que indivíduos como Puppet Master apareça
e tente, né, digamos assim, utilizar dessa rede, dessa conexão que essas pessoas estão para poder fazer seus malfeitos ou fazer o joguete político ou econômico, né, ter algum ganho, digamos assim, com todas essas coisas que vão acontecendo. Então o filme vai devagarinho, né, plantando essa semente ali, te levando a acompanhar a Major junto nas operações, você tentando descobrir quem é o Puppet Master, e vão acontecendo coisas e ele vai se escondendo. É só que ao longo disso também tem uma camada interessante no Ghost in the Shell que eu acredito que trouxe um valor agregado absurdo, que até hoje todo mundo lembra, que são as discussões, digamos, filosóficas que existem no Ghost in the Shell. É claro que na época provavelmente, se você era adolescente, ou se você era mais novo, né, você estava ali no colégio, talvez isso não tivesse chamado sua atenção. Ficou ali de maneira periférica, mas com certeza inconscientemente foi implantada a sementinha. Então, tem lá toda a discussão sobre mente e cérebro, né? Mente, cérebro e corpo, né? Como é que isso funciona. A gente realmente é só consciência, só espírito. Nosso corpo não serve para a gente pode jogar ele todo fora. Se chegar a esse ponto de jogar fora, o que nós somos, né? Como a nossa consciência é o que exatamente? E aí que entra o Puppet Master, que vai questionar tudo isso dentro do anime. Eu não quero entregar aqui muito do roteiro, né, pra vocês. Eles começam, e tem diversas falas, principalmente da Major, pontualmente ela vai soltando diálogos que vão nesse sentido, né, que vão começar a questionar, começar a colocar questões, né, indagações ou afirmações que levam você a pensar sobre aquela coisa. Que ela tem um momento logo no início também que ela chega assim, como se fosse toda unanimidade perigosa. Então a gente precisa de uma pessoa na equipe que não esteja conectado, porque você vai olhar as coisas de uma perspectiva diferente e vai poder nos ajudar. Se a gente tiver todo mundo conectado, pode dar uma coisa errada. Então eles vão colocando isso ao longo do anime, e isso traz um valor muito interessante, que eu acho que trouxe essa vida longa. Tanto é que você assiste hoje, ele tem um ritmo bacana, ele tem mais ou menos 1h20, 1h30, se não me engano, e você consegue assistir tranquilamente e ficar interessado sobretudo, né? Querendo ou não, os próximos, né, os seguintes, digamos assim, as outras animações, elas tentam de alguma forma retrabalhar esses elementos que já foram trabalhados no primeiro, e mesmo quando elas tentam sair de alguma forma daquele formatinho, eles utilizam como referência para subverter. Então, o primeiro sempre tem essa aura, essa coisa meio especial, que eu acredito que Ghost in the Shell, o de 95, tem. Então eu acredito que se você ainda não assistiu, né, por favor, tire um pouco do seu tempo para assistir. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo, ele está disponível na Netflix, então você pode ir lá e assistir, bacana, sem nenhum problema. Inclusive, eu não sei se o do Netflix já é a versão remasterizada, que eles chamaram de Ghost in the Shell 2.0, que eles deram uma remasterizada, colocaram algumas coisas assim, né? Uma recalchutada na animação de 95, que eu não sei se precisava exatamente, porque a animação já é bem bacana, já é bem interessante, e inclusive tem cenas belíssimas, né? Tem coisa assim, a fotografia do anime é surreal, assim. É uma coisa referência mesmo em construção de imagem cyberpunk. Acho que, assim como o Blade Runner, eu acredito que o Ghost in the Shell e o Akira também estão ali para, digamos, sedimentar essa estética, né? Reforçar e ampliar essa estética cyberpunk. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, está gostando do quadro, você dá um gostei para o YouTube saber que você gostou e te enviar mais vídeos como esse. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, certo? Ative o megacino das notificações para você sempre receber outros vídeos, inclusive outros temas, né? A gente fala aqui de Tokusatsu, tem coisa sci-fi, tem coisa de terror, tem outras pessoas como o Ano, o Dudu, o Rafael que aparece aqui também. Eu acredito que você vai curtir bastante o restante do conteúdo que tem aqui no canal. Também deixa um comentário dando sugestão, um comentário qualquer que eu venho, assim que você comentar eu apareço aqui para responder. Te garanto, se o vídeo for lançado, você comentar eu apareço. Como mágica, certo? E é isso, nos vemos no próximo vídeo e desperte o herói que há em você.